Graças a Deus. Eu gostaria que nós, mesmos assentados, orasse ao Senhor e pedisse a Ele que Ele falasse conosco nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem falado através do louvor, das ofertas. O Senhor tem falado conosco que se fôssemos para irmos embora, já sairmos daqui abençoados. Amém? Mas vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que Ele fale conosco nessa noite, através da sua palavra. Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar. Nós queremos reconhecer o teu senhorio nas nossas vidas. E queremos pedir, Jesus, que o Senhor se manifeste, ó Deus, como o Senhor tem se manifestado em cada culto, em cada domingo, que o Senhor se manifeste também. Que seja o Senhor, meu Deus, falando conosco, falando aos nossos corações nessa noite. Se nós estamos aqui, é porque nós entendemos o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Nós queremos, Jesus, ser marcados pelo Senhor e direcionados dentro da Tua vontade. Que não seja a vontade do homem, mas a vontade do Senhor. Meu Deus, eu te peço que, em nome de Jesus, fale com cada um de nós nessa noite. E, meu Deus, use-me como instrumento do Senhor nessa noite. Que eu venha falar aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, que nós precisamos ouvir. E que o Senhor fale através da minha vida a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Estar aqui em cima, queridos, não é fácil, não é? A gente pode pregar em célula, pregar em outros lugares, mas ao subir ao altar do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade. A palavra que é ministrada não é nossa, não é do homem, é do Senhor. E por isso requer de nós uma grande responsabilidade. Estar aqui não é fácil, mas eu sei que é o Senhor que vai falar conosco. Não olhe para o Reginaldo, mas olhe para a palavra. Se eu estou aqui é como instrumento, eu quero que Ele me use, porque é o Senhor que usa, é o Senhor que fala. E nessa noite não será diferente. Deus falará aos nossos corações. Eu pedi para projetar o versículo que se encontra em 2 Coríntios. Se você puder abrir a sua Bíblia, seu smartphone, vamos acompanhar a palavra do Senhor. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Vamos ler juntos? Pois Deus fez de Cristo para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, o título seria Declarados Justos. Você pode dizer um amém? Declarados justos. Por que declarado? Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados, para que hoje pudéssemos estarmos aqui, declarados justos. E se nós olharmos para a nossa justiça, que justiça temos? Se olharmos para a justiça do homem, se olharmos para a nossa justiça própria,
nós não seríamos declarados justos. Mas a justiça que é declarada através de Jesus em nossas vidas é que Ele é o justo que nos justificou diante de Deus. Amém? E quando tudo isso começou? Como começou tudo isso? Aonde começou tudo isso? Eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia. Hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, para a gente entender esse processo de que nós somos considerados justos diante de Deus. Se você abrir Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3, nós vemos ali um homem chamado João Batista. E o versículo, eu quero ler alguns versículos, mas depois eu quero ler todo o contexto, para a gente entender o momento. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque esse é o anúncio, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia e toda a província adjacente de Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja as sandálias não sou digno de lavar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Eu fiquei assim, me fazendo a pergunta: por que João queria impedir Jesus de ser batizado? E no final aqui do texto, o texto diz que João permitiu Jesus de ser batizado. E se pegarmos esse texto, nesse contexto do batismo, lá no Jordão, lá na Galiléia, e fazermos um paralelo para os nossos dias, permitir Jesus
de fazer aquilo que o Pai determinou. E aí, João Batista, a palavra diz que João Batista permitiu que Jesus fosse batizado. E eu imagino na minha cabeça, no momento do batismo, porque faziam fila para ser batizado por João. E eu vejo, na minha concepção, eu acho que Jesus também estava no meio daqueles ali, na fila. Tanto é que João Batista se assusta quando vê Jesus. E ele diz: eu careço de ser batizado por ti. O que me chamou a atenção nesse texto, nesse versículo? É a permissão que João Batista deu para que Jesus fizesse aquilo que teria que ser feito, ou seja, batizar. E após o batismo de Jesus, começa toda a sua história, que ele vai para o deserto, ele é tentado, e depois ele volta e começa a pregar e fazer milagres. Mas o que me chama a atenção aqui, eu quero trazer para os nossos dias, para o nosso momento, sobre a permissão que damos para Jesus, através das nossas vidas. Nós temos o poder de permitir ou não Jesus agir em nós. Nós temos o poder da decisão. E o que me chama a atenção nesse texto é que João permitiu. Eu fui tentar pesquisar essa permissão. Nada mais é uma decisão de fazer aquilo que teria que ser feito. João batizar Jesus. E Jesus precisava ser batizado? Não. Mas a Bíblia diz que ele fez para nos dar o exemplo, para trazer o exemplo de obediência a Deus, de obediência ao Pai. E assim como Jesus foi obediente, eu e você não somos diferentes. Precisamos obedecer a Deus e precisamos obedecer a sua palavra. Então, se fomos justificados, a Bíblia diz que nós somos justificados com Cristo. Fomos justificados. E o versículo que lemos de Coríntios 2 Coríntios 5, 21 diz: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta. Então tudo isso começou ali no Jordão. Tudo isso começou com o João Batista, que era o anjo, que era a voz profética, que ministrava no deserto, que pregava no deserto. E aqueles que ouviam a sua mensagem, que entendiam a sua mensagem, eles buscavam ser batizados. Batizados para o arrependimento. Se arrependia dos seus pecados. Se arrependia da vida que estava levando. E ele disse que somente batizava para o arrependimento. Mas veria aquele que era mais poderoso, que tinha mais poder. O poder de levar a pessoa para mais perto de Deus. E esse que tem o poder de nos levar para perto de Deus, também tem o poder de nos rejeitar quando nós não aceitamos a sua vontade e a sua palavra. Você fala: pastor, mas se eu não aceitar Jesus, ele não vai forçar você. Se eu não querer Jesus, ele não vai nos forçar. A vida com Cristo, ela é uma decisão. Eu decido andar com Jesus ou não. A decisão é minha. Deus já fez aquilo que tinha que ser feito. Deus já mostrou, já nos deu o caminho, que é Cristo. Mas a decisão de servir a Jesus, ela é minha e ela é sua. É nossa decisão. Ninguém pode decidir por mim. Se eu não decidir servir a Jesus, e como se serve a Cristo, como se serve a Jesus, só servimos a Ele em obediência à palavra. Se eu não obedeço à palavra, eu estou desobediente à vontade de Deus. Eu posso até frequentar, eu posso até fazer parte de um movimento, eu posso até fazer parte de uma igreja,
Mas se a palavra não entrar no meu coração, se essa palavra não fizer efeito na minha vida, nada adianta. Mas se nós estamos aqui, é porque nós recebemos essa palavra. E essa palavra entrou no nosso coração. E se nós estamos aqui, é porque nós amamos essa palavra. João diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. E eu digo mais, hoje, Jesus não somente habita no meio dos homens, mas como Ele habita dentro dos homens. Amém? Jesus, através do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E é por causa dessa ação de Jesus, de ir ao deserto se batizar e fazer todo o processo para nos dar vida. Para nos dar vida. E essa vida que Ele nos dá não é uma vida passageira. Não é essa vida terrena que muitas vezes nós buscamos as coisas desse mundo, as coisas terrenas, as conquistas desse mundo. Nós buscamos essas conquistas. Não é errado você buscar. O que é errado é se você coloca tudo isso em primeiro lugar na sua vida. Mas se colocamos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, as conquistas que temos e que chega em nossas mãos, é para a honra e para a glória dele. E tudo que você conquistar, não é por sua força, nem pelo seu mérito. É por isso que nós precisamos dizer, tudo isso foi Jesus que me deu. E o maior presente, a maior riqueza que eu e você temos, é a nossa salvação. A nossa salvação é a maior riqueza. Não existe tesouro nessa terra, não existe riqueza nessa terra que pague essa riqueza da salvação, ao qual Cristo se deu por nós, se deu por mim e por você. E quando nós entendemos isso, quando eu entendo esse processo ao qual Jesus passou para me dar vida, e essa vida que eu tenho foi Cristo que me deu, e essa vida que eu tenho é uma grande responsabilidade que eu tenho para viver diante dele. A vida que temos não é nossa, é de Deus. A partir do momento que eu aceitei Jesus, a partir do momento que eu disse sim para Cristo, a minha vida precisa ser diferente. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, eu passo por tantas lutas, eu passo por tantas dificuldades, eu passo por tantos problemas. Todos passamos. Agora, com quem passamos é que faz toda a diferença. Todos nós temos problemas. Se nós formos olhar para os nossos problemas, para dizer assim, quando eu sanar essa dificuldade, quando eu sanar esse problema, eu vou servir a Cristo, eu vou ser um obreiro na casa de Deus, eu vou fazer com excelência, queridos, nunca você vai fazer, porque problemas e dificuldades nós teremos todos os dias. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se ele mesmo disse que nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades, mas ele já nos deu vitória e nos capacitou para vencer todas essas dificuldades. Nós não podemos olhar para nós e nem para os nossos problemas. Nós temos que olhar para Jesus. O versículo de Mateus 3:2 diz assim, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O versículo 8 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E quando eu produzo esse fruto digno de arrependimento, eu vou ouvir, este é o meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer.
nós iremos ouvir do Senhor. Assim como ele fala de Jesus: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me compraz. E Jesus é amado, você sabe por quê? Porque a justiça de Deus, ela foi emplacada em Cristo. Ele é justo. Ele sofreu todas as consequências que eu e você iríamos sofrer, ou poderíamos sofrer. E aí você fala: pastor, mas eu tenho problemas. Se nós olharmos para Cristo, o que Ele sofreu por mim e por você, se nós pensássemos pelo menos um pouquinho a dor e o sofrimento de Jesus, que Ele passou ali na cruz, somente por nos amar. Eu posso ouvir um amém? Vou dizer novamente: se nós entendêssemos a dor que Jesus passou ali na cruz, sofreu ali na cruz, somente para nos amar, eu viveria diferente. Eu acho que você não entendeu. Eu posso ouvir um amém? Se nós entendêssemos isso, o que Ele sofreu, por grande amor, por esse grande amor, por mim e por você, Ele nos deu vida. E essa vida que Ele nos deu, é minha responsabilidade e sua responsabilidade de viver conforme a vontade dEle. Eu tenho a responsabilidade de viver conforme a vontade do Senhor. Mas eu preciso entender o processo, eu preciso entender o propósito de Deus na minha vida. Às vezes nós queremos viver o Evangelho, como está em Romanos 14, por favor, Romanos 14, alguém coloca aí? Romanos 14, nós queremos viver o Evangelho, achando que o reino é constituído do que comemos, do que bebemos, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida o quê? De justiça, paz e alegria no Espírito. Uma vida de justiça, voltarmos a sermos aquilo que fomos chamados para ser, filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. E somente quando entendemos isso, nós podemos entender o processo. Versículo 18. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. O que acontece é que nós achamos que a nossa vida cristã se baseia nas nossas conquistas pessoais. Nós achamos que se baseia naquilo que nós comemos, que bebemos, que vestimos. A nossa vida cristã, ela se baseia na justiça de Deus. A nossa vida cristã se baseia em Cristo. Eu e você precisamos viver esse Evangelho, que é Jesus. Eu e você precisamos viver Cristo todos os dias. Aí mais uma vez eu digo, aí você fala: pastor, mas não é fácil viver o Evangelho. O Evangelho é fácil de viver. Agora, obedecer é que muitas vezes nós temos dificuldade. O Evangelho é fácil de viver, mas a nossa obediência é que nós temos dificuldades de obedecer. Nós temos dificuldade de ouvir um não de Deus. Nós temos dificuldade de ouvir um não, ou de ouvir um sim. Nós temos dificuldade de obediência. Então não é por causa da palavra, é por causa de nós. Se nós temos dificuldade de obedecer à vontade de Deus, então não é o Evangelho, não é ser cristão que é difícil. O difícil é a nossa obediência à sua vontade e à sua palavra.
Se nós entendermos o que Deus fez, nós saberemos o quão grande amor Ele derramou por mim e por você. Tem uma frase, eu não sei se os meninos conseguiram colocar, do John Piper. Não sei se conseguiu colocar a frase. Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos em quem? Nele. Como que estamos satisfeitos em Deus? Em Cristo. É em Jesus. Se nós estamos em Cristo, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. John Piper. Então nós só glorificamos a Deus quando nós nos entregamos por total e por completo a Ele, sem reserva, sem questionamentos, sem reservas, nos entregando para Ele completamente, porque é nele que nós somos justificados. E Jesus, Ele se entregou por amor. Ele diz, convém que se cumpra a palavra, convém que se cumpra esse amor, convém que se cumpra o que está determinado. Ele não foi colocado à força, mas ele foi ali. Ele batizou, e ele sofreu tudo, e foi levado numa cruz, para que eu e você, hoje, pudéssemos viver o amor de Deus em nossas vidas. Ele morreu e ressuscitou. E hoje Jesus está em nós, através do Espírito Santo. E ele ficou com os discípulos, ele disse, olha, eu irei, mas deixarei com vocês um Consolador. E uma coisa que muitas vezes nós até nos questionamos é, como será o nosso encontro com Jesus e com todos os profetas, os patriarcas, aqueles que estão no céu com o Senhor. E as nossas perguntas, talvez a eles. E talvez nós temos essa ansiedade de conhecê-los e de perguntar. Mas eu digo mais, queridos. Eles estão mais ansiosos para perguntar para nós o que é viver com o próprio Deus dentro de nós. Porque eles almejavam isso. E nós temos Deus dentro de nós. E nós não valorizamos. Talvez nós não valorizamos como deveríamos valorizar. Talvez nós não valorizamos como poderíamos valorizar. Mas é preciso que nós entendamos que nós temos o Espírito Santo para nos direcionar a fazer aquilo que temos que fazer. Se temos que buscar, buscaremos. Se temos que fazer, fazemos. Se temos que sonhar, sonhamos. Se temos que projetar, projetamos. Se temos que trabalhar, precisamos trabalhar. Mas que tudo isso que fizermos seja para a honra e para a glória de Jesus. Não seja para a nossa glória, não seja para a nossa honra. Seus diplomas, suas conquistas, as nossas conquistas, seja para glorificar o nome de Jesus. Não seja por mérito próprio nosso. Por mais que você tenha capacidade, por mais que você busque conhecimento, isso é bom. A ciência diz que o conhecimento, ele liberta. O conhecimento liberta. E Paulo diz, examinai tudo e retei o bem. No conhecimento, na ciência, existem coisas que são boas. Existe o bem.
E eu preciso reter aquilo que é bom. Eu preciso trazer aquilo que é bom e viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que viver. Nós não podemos viver simplesmente porque achamos que temos que viver do jeito que almejamos ou que sonhamos. Podemos viver. Todos nós projetamos, todos nós sonhamos, mas que os nossos sonhos e que os nossos projetos estejam dentro da vontade de Jesus. E eu quero que nós fizéssemos uma reflexão nessa noite. O que eu tenho feito? O que eu tenho dado a Jesus ou dado a Deus para ser merecedor desse amor? E eu falo nada que dermos a Deus ou que queremos dar ao Senhor nos faz dignos e nem merecedores desse amor. O que nos faz justos e dignos desse amor é Cristo. É Jesus. E por causa de Jesus, nós temos acesso a Deus e ao Papai, que nos deu liberdade para viver isso. Eu quero mais uma frase de John Piper que diz assim: você não pode louvar o que você não valoriza. Que valor Jesus tem na sua vida? Qual é o valor de Cristo para você? Que valor Jesus tem para nós? Ele é o maior valor que nós temos. Não existe nada nesse mundo que seja maior que Cristo. Não existe nada nesse mundo mais valioso do que Jesus. E é por isso que eu preciso entender que o meu maior valor está nele. E é ele que eu preciso buscar. É ele que eu preciso viver. É nele que eu preciso estar para fazer aquilo que agrada a Deus. Você não pode valorizar, ou você não pode louvar o que você não valoriza. Como podemos louvar aquilo que nós não valorizamos? E às vezes nós valorizamos tantas coisas, mas eu só louvo a Cristo. Eu só posso louvar se eu valorizar. Qual o valor de Jesus para a minha vida? Qual o valor? É o valor eterno, queridos. Esse valor é um valor eterno. É um valor único, que nem o dinheiro de Elon Musk, nem o poder que ele tem, consegue mensurar esse valor de Cristo. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de vezes. Esse amor, esse valor é maior do que qualquer riqueza do universo. E para finalizar, eu gostaria de ler outra frase de John Piper. A marca distintiva distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Cristo. Qual é a porcentagem da fome que você tem por Jesus? Qual é a fome? Que valor ele tem para a sua vida? Qual é a fome que eu tenho por Jesus? A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, que muitas vezes nós buscamos. E John Piper, ele ilustra muito bem isso, dizendo, olha, a marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição. Por que nós buscamos tantas coisas? Porque nós buscamos a perfeição. Mas a perfeição só está em Cristo.
Ele é perfeito, Ele é justo. E eu e você precisamos buscar essa perfeição e essa justiça para viver todos os dias. Se a marca distintiva de um filho de Deus é a fome por Cristo, qual é o grau da sua fome? Qual é a porcentagem da sua fome? E eu convido a você a ficar de pé neste momento. E dentro dessa frase, a marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, mas é a fome. E nesse momento, eu quero orar ao Senhor, e que você faça uma reflexão de qual é a fome que nós temos de Deus, de Jesus. Qual é a fome que nós temos do Senhor? Qual é a fome que está em mim? Que fome? A fome de Jesus. A fome por Cristo. A fome pela sua vontade.